Hoje é dia de sexta rodada do Campeonato Paulista de 2026 e o Santos tem um jogo importantíssimo, um clássico contra o São Paulo no Murumbis. E para isso, nosso Peixão conta com reforços importantes e vai com tudo que tem à disposição para enfrentar o São Paulo. Pelo amor de Deus, Santos, temos que ganhar essa partida! Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no canal Vem Pro Peixão. Quem vos fala é o PH Feitosa. E vamos falar um pouquinho sobre este jogo da sexta rodada pelo Campeonato Paulista. Um clássico Sansão. Clássico esse, um dos poucos que o Santos vem levando, vem se dando bem, né? Nos últimos anos, pelo menos isso, né? No Murumbis, às 20h30. Ou seja, assim como eu, seus Peixão, mais um sábado de angústia para nós, torcedores santistas, que amamos esse time que tanto nos tira nossa sanidade mental e nossa paz. E vamos ter que aguardar até as 8h30 da noite para tentar ter um pouco de alegria com esse time, né, que vem mais um ano iniciando aí nos decepcionando, mas é início de trabalho, é início de temporada. É claro que a gente fica chateado com algumas coisas, com alguns resultados, com algumas situações dentro do clube, né? Mas a gente tem que continuar acreditando no nosso time, a gente tem que continuar acreditando e torcendo, né, para que o Vojvoda possa acertar esse time com os jogadores que tem à disposição, embora seja muito difícil, né? Mas é isso, seus Peixão. O nosso papel é torcer, é acreditar até o final, né? Então, dito isso, bora nos iludir juntos para mais um jogo. A rodada de hoje é uma rodada muito importante para ambos os times, tá? Ambos os times não estão bem classificados na tabela do Paulistão. Ambos os times estão próximos à zona de rebaixamento, inclusive, mais o São Paulo do que o Santos, né? O Santos está ali numa classificação mais de meio para baixo de tabela, né? E a 2 pontos da zona de rebaixamento, né? Então, essa partida é importante para que ambos os times possam se distanciar da zona de rebaixamento. E para o Santos é um jogo que vale não só isso, mas também para entrar na zona de classificação, né? Uma vez que o Santos iria para 9 pontos, é lógico que a gente também tem que esperar o resultado de outras partidas, mas é uma rodada muito importante, especialmente para o Santos, que não só pode se afastar da zona de rebaixamento, mas pode entrar ali na zona de classificação, né, trazer um pouco de moral para a equipe e um pouco de confiança aí para os torcedores para as próximas rodadas. Ambos os times devem vir com força total, né? São Paulo deve vir muito próximo que foi contra o Flamengo, inclusive eles vêm com moral. Estrearam no Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Flamengo por 2-1. Em compensação, o Santos estreou infelizmente com um resultado positivo, com um jogo inacreditável, né, onde o Santos dominou a Chapecoense, teve talvez uma das partidas com as melhores atuações individuais, né? Nós tivemos aí ótimas atuações, o que são boas notícias para o clássico contra o São Paulo, né, que é o caso do Gabriel Menino, caso do Zé Rafael, né, que eu entendo que fez o primeiro jogo do ano com consistência, um bom jogo, uma ótima partida do Miguelito, traz um pouco de esperança pro torcedor santista. Brazão, mais uma vez, né, mostrando o porquê que é o pilar desse time do Santos, né? Luan Pérez, uma partida razoavelmente segura que foi comprometida pelo péssimo Alexis Duarte, né? Então nós tivemos atuações individuais, Barreal entrou muito bem, marcando gol, né? O Santos dominou o jogo, mas infelizmente, principalmente por conta daquele bagre do Duarte, o Santos acabou, né, tomando a virada e acabou perdendo o jogo. Mas a gente tem que tirar os pontos positivos disso, né, que além das atuações, boas atuações individuais, o Santos jogou bem, né? O Santos não jogou mal, isso que nos deixa mais putos da vida, né? Mas o que importa no final é o resultado, né? Então o Santos vai pro jogo num cenário difícil, um cenário um pouco conturbado, e é até por isso que Mr. Vojvoda deve vir com tudo que ele tem
à disposição para enfrentar o São Paulo, tá? E é um time que me agrada, tá? É lógico. Nós temos aí basicamente a ausência do Neymar, né, que eu entendo que seria o titular que está faltando aí, e mais o Arão, né, com aquele problema renal, deve ficar fora aí mais pelo menos 10 dias aí, né? Então, novamente, o Vojvoda deve vir com tudo que ele tem à disposição de material humano. Então, dito isso, bora lá para a provável escalação do Santos. O Santos deve vir com um 4-3-3 que vai variar em alguns momentos com aquele famoso 4-2-3-1, 4-2-3-1, né, que o Vojvoda gosta de usar bastante, né? Então o Santos ele deve vir com Monstro Brazão no gol, na lateral direita Igor Vinícius deve ser mantido, e nós temos a volta, o reforço, né, daquele bagre do Mike, né, que desde que veio para o Santos não conseguiu fazer uma partida boa sequer. Mas Igor Vinícius deve ser mantido na lateral direita. Igor Vinícius que vem nos decepcionando bastante esse ano, né? A gente não quer acreditar que vai ser o mesmo Igor Vinícius do São Paulo, que oscilava bastante, né? Prefiro acreditar que esse início de temporada não tão boa do Igor Vinícius é mais justamente pela falta da pré-temporada, falta do preparo físico, né? Até porque é um jogador que o estilo de jogo dele envolve muito a parte física. É um jogador que sobe muito, que ataca muito, que também ajuda a criar pelo meio, atacando o corredor. Então eu prefiro acreditar nisso. Prefiro acreditar que vai ser o Cafu Vinícius que a gente tanto estava gostando, e que tomara que a lei do ex venha a favor dele e a favor do Santos, né? E aí nós temos uma volta importantíssima. Graças a Deus sai aquele né, do Duarte, e temos a volta de Adonis Frias. Ai, PH, mas Adonis Frias também é, dentro do que temos à disposição, é hoje o melhor zagueiro do time, né? Então entendo como uma boa notícia para o Santos, e esperamos que ele possa fazer uma boa partida, né? Então temos a volta de Adonis Frias para fechar a dupla de zaga, ao que tudo indica, com Luan Pérez, que ganhou a vaga de Zé Ivaldo, né? Luan Pérez, que na minha opinião vem fazendo boas partidas desde que voltou à titularidade. Eu sei que muita gente não acha, principalmente depois dessa questão da Chapecoense, mas que se você parar para analisar os lances em que o Santos tomou o gol, todos aconteceram exclusivamente por conta do Duarte, né? O Luan Pérez não comprometeu na partida, inclusive eu entendo que fez uma partida razoável, né? Então hoje eu entendo que é o jogador ideal para fechar essa dupla de zaga com o Frias, né? E aí na lateral esquerda temos Vinícius Lira, que deve ser mantido titular. Até fez um bom jogo ofensivo contra a Chapecoense, mas sofreu na parte defensiva, e não é para menos, né? Um time que tem Alexis Duarte na zaga, né? Tende a ficar todo desorganizado defensivamente, né? No meio de campo, os dois meias de transição, os dois meias recuados, ao que tudo indica, serão Zé Rafael e Gabriel Menino, dessa vez fazendo uma função um pouquinho mais recuada, o que eu entendo positivo também. É um jogador que tem disposição física, um jogador que pode ajudar na marcação, na pressão, e que tem muita qualidade para sair jogando, né? Tanto no passe quanto na visão de jogo. É um jogador que pisa bastante próximo à área, dentro da área, né? Então eu acho que é um jogador que vai dar bastante mobilidade para o meio de campo, bastante velocidade na transição, mas que também o Santos tem que tomar cuidado, justamente uma vez que vai pro ataque. E aí, ao que tudo indica, há uma dúvida, né, entre esse jogador que vai ser o meia mais avançado, né, que vai ser o motorzinho do time, o camisa 10 do time. E ao que tudo indica, há uma dúvida entre Roleiser e Miguelito. E lá na frente, como trio de ataque, tudo indica que será Rony, Gabigol, que está voltando, graças a Deus, pro time titular. Vamos fazer gol nesse jogo, Gabigol, brocar, caralho. Clássico, coisa que você gosta, hein? E Barreal. Então há uma dúvida se o Roleiser faria esse meio de campo, e aí fica uma dúvida quem faria a posição aberta pela esquerda, né? Se seria o Rony ou o Miguelito, e justamente a mesma dúvida para a posição do Rony, né? Então se seria Rony ou Miguelito, e o Roleiser no meio de campo. Eu entendo que para essa partida seria ideal que o Santos viesse com o Rony mesmo,
aberto pela esquerda, né? E até eu gosto da ideia do Miguelito entrar como titular no lugar do Roleiser. O Miguelito se provou no último jogo, fez uma baita de uma partida, tendo que jogar como atacante e com aquele dividindo o palco ali com o Lautaro, com o Cabadeiro, e mesmo assim teve que correr por 3 e jogou muita bola. Então eu entendo que agora com esse trio de ataque bem mais qualificado e com o Miguelito fazendo uma posição onde ele vai exigir menos fisicamente dele, ele pode render muito bem, enquanto o Roleiser infelizmente ainda não se achou no Santos, né? Então, pelas últimas partidas, que o Miguelito tá fazendo mais por merecer essa titularidade do que o Roleiser. Isso dói me dizer porque eu gosto muito do Roleiser, né? E acho que ele pode e tem tudo para dar certo no Santos, mas tá difícil, né? E o Rony aberto pela esquerda porque ele traz uma característica que hoje falta no Santos e vem fazendo realmente falta nos últimos jogos, que é a que o Guilherme fazia, né? Daquele atacante que fecha na recomposição, que ajuda na defesa, tanto na hora de marcar, pressionar, defender, e na hora de atacar, aquele jogador que sai lá de trás e ataca o corredor à profundidade, ou o meio, ou começa a atacar para o meio, né, jogando ali com o meio atacante, com o centroavante, né? Então o Rony, eu sei que muita gente vai discordar quanto à capacidade técnica dele de colaborar com o time, mas a gente não pode falar que é um jogador ruim. Perto das opções que a gente tem no elenco hoje, é muito mais jogador que Lautaro, que Tassiano, que Cabadeiro, né? É um jogador que eu, inclusive, considero até melhor, tá, do que o Guilherme. Isso não quer dizer que eu acho um jogador diferenciado, um jogador que vai mudar o patamar do time, mas eu entendo que é um jogador mediano para bom, tecnicamente, que pode, sim, colaborar com o time. Mas, de novo, não muda o patamar. Mas ele faria essa função que hoje faz muita falta no Santos e eu acho que vai ajudar muito para esse jogo contra o São Paulo, tá? Uma vez que o São Paulo deve manter a mesma base do time que jogou contra o Flamengo. Então o São Paulo deve vir postado com um 5-3-2, que foi a formação que eles usaram contra o Flamengo no momento de se defender, no momento de contingenciar, né? E depois virando até um 3-5-2 na hora de atacar, né? Então, dito isso, o São Paulo deve vir com Rafael no gol, um baita de um goleiro também, que os nossos atacantes, que são exímios finalizadores, vão ter que se esforçar, né? Mas o fato de ter Barreal e Gabigol lá na frente, até o Rony já traz um pouco mais de tranquilidade. E aí vem com uma linha defensiva de 5 jogadores, com Mike na lateral direita, Alan Franco, Arboleda e Sabino fechando o trio de zaga e Enzo Dias aberto na esquerda. E aí um trio de meio de campo com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. E lá na frente como os dois jogadores ali, né, de referência, Luciano e Calheri. Como eu disse, é uma formação que varia para um 3-5-2, né, até porque faz total sentido, uma vez que tanto o Mike quanto o Dias fazem a função de alas, né? Então, uma vez que eles estão atacando, essa linha de 3 zagueiros, os zagueiros se postam um pouco melhor distribuída na frente da área. Esses 2 alas sobem, fecham a linha de meio de campo com os 3 meias e avançam, dando superioridade numérica no meio de campo para tabelar, para jogar e para achar esses 2 jogadores que vão estar lá na frente. Então, é uma formação tática que na teoria me agrada bastante, né? Porque você tem muitas vezes superioridade numérica na hora de se defender, né? Porque você fica bem fechadinho ali atrás, principalmente no bloco médio-baixo. E ao mesmo tempo, para atacar, costuma ser uma transição rápida e complicada, né? Porque eles vão em quantidade para o ataque. Então eles fecham o meio de campo para dar bastante combatividade ali no meio, enquanto os 2 atacantes saem da área justamente para dar essa opção de tabela e triangulação, né? Muitas vezes esses alas acabam escapando também e indo para a linha de fundo para fazer a jogada na linha de fundo ou o cruzamento, né? Ou até para abrir espaço no corredor da defesa adversária, no meio de campo da defesa adversária. Então o Santos tem que tomar cuidado na hora de atacar e receber o contra-ataque, né? E o volante principal, ali o meia principal de defesa, que eu entendo que vai ser o Zé Rafael para esse jogo, ele precisa
fechar bem ali a cabeça da área da zaga, né? Precisa ser um jogador que, uma vez que o 3-5-2 prioriza uma boa troca de passes pelo meio, né? Que ele fecha a linha de passe ali no meio e tentar impedir a tabela frontal, lógico, com o apoio dos outros meias para se fecharem ali por dentro, né? Para se fecharem ali pelo meio de campo, que é onde um time, quando está atacando pelo 3-5-2, costuma jogar mais, né? De novo, tem que tomar cuidado porque eles vão ter essas opções dos alas que vão passar em velocidade. E nisso é uma vantagem o Santos ter uma linha defensiva de 4 jogadores, uma vez que eles têm 2 laterais que sobem também, mas não fazem a função de ala. Então o Santos, em tese, não fica tão desprotegido nos seus corredores, né, nas suas laterais. É fundamental também para o Santos que, uma vez que o São Paulo esteja atacando, que os pontas do Santos façam a recomposição. Mais uma vez a importância de ter o Rony, né? Então, os nossos pontas, eles têm que voltar para fechar também no meio de campo e aí justamente ter combatividade com o meio de campo do São Paulo, que estaria superior. E aí os pontas descendo, fechando no meio de campo, além de combater ali, não deixar tentar não deixar jogar pelo meio, eles também ajudam até a impedir um pouco essa subida dos alas do São Paulo, né? E aí, muitas vezes, o Santos, na hora de se defender, pode até acabar virando um 4-1, né? Com esse meia principal fazendo a cabeça de área ali, né? 4, com os pontas recuando e fechando com os outros meias. 1, né? E que fique um jogador ali, que provavelmente vai ser o Gabigol, né? Ali flutuando, esperando para que o Santos possa roubar a bola e fazer a transição em velocidade, e esses mesmos pontas que voltaram para marcar sair em velocidade e atacando o corredor que vai ser deixado pelas costas desses alas. Então isso é muito importante também. E por fim, também é importantíssimo que o Santos não recue, não se feche num bloco baixo, porque uma vez que o Santos se fechar em bloco baixo, o São Paulo vai vir com quantidade, né? Vai vir com os alas atacando em velocidade e vai ser aquela chuva de cruzamentos, né? E o time do São Paulo sempre rondando a área do Santos, o que é muito perigoso, ainda mais quando se tem uma defesa instável como a do Santos, né? Então o ideal é que o Santos mantenha sempre pelo menos um bloco médio compacto na hora de se defender. Então sempre forçando o São Paulo a tentar jogadas de longe, cruzamentos, chutes, né? Sempre pressionando esse meio de campo do São Paulo para que ele não tenha espaço para criar. E atacando, também existem muitas possibilidades para o time do Santos nessa formação do São Paulo, né? Então, ou seja, como eu disse, nós temos os pontas que viram um problema para os alas, né? Que vão subir para atacar, deixando muitas vezes esses corredores livres, mas também não necessariamente no contra-ataque, né? Em que os alas vão estar mais ali da linha do meio de campo do São Paulo para a defesa, os pontas têm um papel importantíssimo em confundir os alas e induzir eles aos erros, né? Porque o ponta, ele pode tanto ir para a linha de fundo para dar profundidade, quanto cortar para o meio e abrir espaço para o time do Santos, abrir espaço no corredor para que o lateral possa subir. Então é muito importante que o Santos também concentre parte dos ataques em cima dos alas, né? Ali com o ponta, com o lateral e com um meia que vai estar um pouco mais ali pelo lado esquerdo, né? Sempre fazendo uma triangulação para que o ala fique ali vulnerável, né? Para a gente explorar esse espaço entre o zagueiro, que fecha ali o lado direito da trinca da zaga do São Paulo, né? E o ala. Então o Santos fazer essas triangulações tanto para cruzamento na linha de fundo quanto para achar um jogador que seria o 8 ali do Santos, né? O que seria um meia que avançando, entrando nesse corredor ali, entrando na área ali próximo ao primeiro pau ali para receber essa bola livre, né? Então, basicamente, esse 4-3-3 do Santos obriga os alas do São Paulo a escolher errado, né? Isso no papel, né, gente? Então, sempre o ala vai ficar meio perdido, né? Meio nessa indecisão se o Santos conseguir explorar esse espaço que fica, né, entre o ala e a linha defensiva. Outra coisa importante de se ter esse centroavante lá na frente, principalmente o Gabigol, que é um cara malandro e vivido, experiente, é justamente ele fixar aqueles 3 zagueiros ali, né? Porque o Gabigol, ele vai ficar ali incomodando, ele vai ficar ali sempre ameaçando ali a defesa e as costas dos meios campistas do São Paulo, né? Ele vai puxar a marcação, vai ameaçar uma ultrapassagem para receber a bola lá na frente, vai fazer o pivô para
puxar a marcação do São Paulo e abrir espaço para os meias e para os atacantes que estão subindo, né? Então, dessa forma, o Gabigol ele prende a linha de 3 zagueiros do São Paulo, impedindo assim as sobras e criar espaços de chutes de média e longas distâncias e espaços de infiltrações para os nossos meio-campistas e para os nossos pontas. Então, é uma guerra ali de táticas, né? Então, vai ganhar aquele time que conseguir exercer melhor a sua tática, né? Então, o São Paulo pode ser muito perigoso com esse 5-3-2, né? E que vira 3-5-2 quando estão atacando. Assim como pode também ser uma fragilidade para o São Paulo, que o Santos pode se aproveitar e ser muito perigoso também com esse 4-3-3, né, ou com esse 4-2-3-1, né? Então é realmente aquele time que vai saber explorar melhor os espaços e as vulnerabilidades na formação tática do outro time, né? PH, a minha opinião, tá? Eu acho que se o Santos vir mesmo com essa escalação, se o Santos conseguir manter um padrão tático, conseguir desenvolver essa partida taticamente, igual foi contra a Chapecoense, por exemplo, né? Mas esse é um problema do Santos atualmente, porque não tem constância, né? Às vezes o time joga muito bem, às vezes o time parece que está totalmente perdido em campo, né? Então, se o Santos entrar organizado taticamente com esses jogadores como titular, eu entendo que tem tudo para o Santos fazer uma boa partida e ganhar, né? Uma vez que a gente vai ter Barreal e Rony fazendo essas funções dos pontas, ajudando tanto na marcação, na recomposição, quanto no ataque. Tendo o Gabigol, que é um jogador decisivo, que gosta de jogador decisivo e que gosta desses jogos que ele fica ali infernizando a zaga, importunando ali também as costas dos meios campistas, principalmente os defensivos, né? Então é um jogador muito inteligente, que consegue achar espaços, que consegue abrir espaços para o time do Santos. Estou muito confiante com esse meio de campo, pelo que o Gabriel Menino, pelo que o Zé Rafael, pelo que o Miguelito apresentaram, vem apresentando. E dentro das possibilidades, estou satisfeito com a defesa que o Santos está indo, né? Lógico, fica ali um ponto para a gente torcer para que o Igor Vinícius possa fazer uma boa partida, que esteja bem fisicamente e para que o Vinícius Lira não sofra tanto na parte defensiva também, né? Mas num panorama geral, eu tô confiante nessa vitória do Santos, pelo amor de Deus, Santos tem que dar essa alegria pra gente, mas eu realmente estou confiante nessa vitória do Santos e estou confiante que essa partida vai ser uma virada de chave para o Santos. Não estou falando, óbvio, que o Santos vai virar uma máquina daqui para frente, mas eu realmente acho que o Santos está passando por um processo natural de se reencontrar, de se condicionar para essa temporada. É lógico que esse processo é muito mais demorado para o Santos, que não tem elenco, tem um elenco muito curto, que não tem tantos jogadores que fazem a diferença, né? Mas nós temos sim um bom técnico, né? Nós temos sim bons jogadores e que eu acho que, né, mais uma vez, é normal que demore um pouco mais de tempo, justamente por essas debilidades do Santos, né? Que essa diretoria inútil, para variar, fez isso mais uma vez para o ano de 2026. Então vai ter um tempo um pouco mais devagar que os outros times, mas eu acho sim que o trabalho do Vojvoda, com alguns poucos dos grandes jogadores que a gente tem no time, podem e vão sim da liga. Eu acho que o Santos vai começar a mostrar um pouco mais de consistência, um pouco mais de padrão de jogo, né? Então é normal que a gente oscile nesse começo de temporada, que o Vojvoda tenha que fazer testes, tenha que rodar elenco, até pelas 4 competições que estamos participando, né? Então que o Santos demore um pouquinho para se entrosar. Então, se Deus quiser, hoje não só vem a vitória do Santos, mas como também uma virada de chave. Eu acho que o fato do Neymar estar voltando, muito provavelmente já para a próxima rodada, traz um acalento e traz um pouco de esperança também, não só para o torcedor, mas quanto para o time. E o Santos saindo com essa vitória, indo para o próximo jogo, né, com uma moral um pouco mais elevada e com a volta do Neymar, eu entendo sim que o Santos vai passar a viver um momento um pouco melhor. É lógico que se essa diretoria inútil, lixo, não trouxer pelo menos mais uns 2, 3 reforços pontuais, o Santos dificilmente brigará por alguma coisa esse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que com o que temos hoje não é para o Santos passar desespero, brigar por rebaixamento.
nesse Brasileirão, no Paulistão, ou passar vergonha nas outras competições. O Vojvoda já mostrou que o Santos pode ser competitivo com esse time, né, em jogos grandes e tudo mais. Embora em algumas vezes os resultados não venham, mas é um time competitivo. Mas é isso, seus peixão. A gente tem que manter a fé, tem que acreditar, independente das coisas que acontecem lá dentro. Aqui nós somos Santos e vamos sempre apoiar esse símbolo, sempre apoiar esse clube. Beleza? Então é isso, seus peixão. Bora pra cima. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscreverem no canal e ativar o sininho também, né, para receber as notificações. E de hypar, seus peixão. Isso é importantíssimo para nós, assim, vocês ajudam o YouTube a divulgar nosso trabalho, a gente crescer nossa comunidade aqui, tá? Então, nos deem essa moral aí, tá? E nos deem uma moral também nas redes sociais. A página do Vem Pro Peixão tá indo rumo aí a 5.000 seguidores, e essa é a nossa meta. Nos ajudem aí a bater pra gente sofrer cada vez mais com esse peixão. Demorou? Valeu, esse peixão. Até a próxima.